A educação é considerada um direito humano básico, né? Quer dizer, certamente a educação é um direito humano, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente considera a educação mais do que um direito humano, a gente considera a educação um direito humano básico no sentido de que é praticamente impossível você garantir os outros direitos humanos, civis, políticos, econômicos, culturais, sem você garantir antes o direito à educação. Por isso é tão importante a discussão da garantia do direito à educação e o direito à educação para todos. Garantir o direito à educação para todos não é algo que acontece do dia para a noite, é um processo, em geral, mais longo do que a gente gostaria que fosse, e o objetivo desse vídeo é discutir um pouco em que estágio que o estado de Rondônia está nessa trajetória de garantir o direito à educação para todos. Bom, para discutir em que estágio o estado de Rondônia está nesse processo, é bom imaginar que o direito à educação, na verdade, ele é feito de 4 componentes completamente interrelacionados, mas mesmo assim 4 componentes. O primeiro é o direito que toda criança, adolescente, jovem tem de acesso à escola. Sem acesso à escola, é impossível você garantir o direito à educação. Mas simplesmente ter acesso a uma escola não é suficiente. Você precisa, além de acesso à escola, você precisa também garantir que toda criança tenha a oportunidade de progredir ao longo das diversas etapas, ao longo de todo o ciclo educacional. Ou seja, é necessário garantir que toda criança tenha a oportunidade de chegar ao final do ano e ser aprovada na série ou no ano que ela estava frequentando. Bom, mas tampouco ter acesso a uma escola, ter acesso à oportunidade de progredir ao final do ano letivo é suficiente para garantir o direito à educação. É muito importante que esse ano tenha sido um ano em que aquela criança se desenvolveu, em que aquela criança expandiu o seu conhecimento, a sua proficiência nas diversas áreas do conhecimento. E, portanto, nós temos aí o terceiro componente, que é o direito ao aprendizado. Ou seja, toda criança tem que ter direito ao acesso à escola, direito à oportunidade de progredir na escola e o direito à oportunidade de aprendizado. Mas, para que o direito à educação realmente seja garantido, falta um quarto componente. Não adianta ter uma escola, ser aprovado ao final do ano, ter aprendido e desenvolvido um monte de competências e adquirido uma série de conhecimentos, se essas competências e esses conhecimentos não são úteis para aquela criança, jovem, adolescente, se essas competências e esses conhecimentos não forem úteis para que aquela criança desenvolva o seu projeto de vida e mais tarde, na sua vida, vá usar esses conhecimentos e essas competências para implementar, realizar esse projeto de vida. Então, isso quer dizer que todas essas competências que essas crianças desenvolvem ao longo do seu ciclo educacional tem que ter significado para o seu projeto de vida e para a implementação do seu projeto de vida mais tarde. O que nós vamos fazer nesse vídeo, portanto, é ver em que situação, em que estágio, em que etapa, em que condições está o estado de Rondônia nessa importante trajetória de garantir o direito à educação para todos. Bom, nós vamos começar pelo começo, analisando a educação infantil. Em que medida o Estado está conseguindo garantir o direito à educação infantil? Como a gente sabe, a educação infantil ela aparece no Plano Nacional de Educação em pelo menos 2 momentos, onde a gente tem uma meta de garantir que toda criança garantir que 50% das crianças de 0 a 3 anos tenham acesso à educação infantil. E uma outra meta, garantir que todas as crianças de 4 a 6 anos tenham acesso à educação infantil. Inclusive,
essa segunda meta de garantir que toda criança de 4 a 6 tenha acesso à educação infantil, a meta era para 2016, ou seja, em 2016, toda criança de 4 a 6 anos já deveria ter acesso à educação infantil e a meta de metade das crianças de 0 a 3 tendo acesso à educação infantil, uma meta para 2024. Como Rondônia está caminhando nessa direção? Bom, esse gráfico que mostra um desempenho bastante impressionante de Rondônia, ele mostra a evolução ao longo do tempo da porcentagem de crianças de 0 a 3 anos com acesso à educação infantil. A linha verde é a trajetória para a região norte, a linha amarela é a trajetória para o Brasil e a linha azul é a trajetória para Rondônia. E o que a gente percebe nesse gráfico é que Rondônia, como a região norte, estão muito abaixo do Brasil, né? Isso mostra um resultado bastante bem estabelecido de que a região norte como um todo e os vários estados que compõem a região norte têm tido uma dificuldade particularmente maior do que o resto do Brasil em expandir a sua cobertura de educação infantil, talvez por causa das grandes distâncias e da proporção relativamente menor da população que vive em grandes centros urbanos e a dificuldade de transporte de crianças nessa faixa etária. Bom, mas o que a gente vê nesse gráfico é que Rondônia começa numa situação até um pouco ligeiramente pior do que a região norte e já tem uma cobertura superior à da região norte e aquela linha tracejada aponta qual a previsão, dada a evolução que Rondônia tem tido ao longo dos últimos 5 anos, o que a gente espera que deva ser mantida essa trajetória, o que a gente planeja, o que a gente espera que vá ser a evolução de Rondônia até 2024 e a expectativa é que Rondônia até 2024 vai alcançar a média brasileira, não vai chegar a cumprir a meta de 50%, mas vai chegar bem perto dessa meta de 50%, chegando em alguma coisa igual ou superior a 45%. Então isso mostra que Rondônia ainda tem uma cobertura relativamente baixa em relação à média brasileira, mas vem caminhando de uma forma bastante acelerada, né? Isso pode ser visto, em primeiro lugar, nesse gráfico que mostra qual a porcentagem da população de 0 a 3 anos que tem acesso à educação infantil em Rondônia. E o que esse gráfico aqui mostra é que Rondônia está ali entre os estados brasileiros com o pior acesso, com a pior taxa de cobertura, com as taxas de cobertura mais baixas entre as 27 unidades da federação, ali na 22ª posição, ou seja, está entre ali as 5 ou 6 unidades da federação com o pior desempenho no Brasil. Ou seja, Rondônia ainda tem, relativamente ao Brasil, uma porcentagem de crianças de 0 a 3 anos frequentando creches ou escolas de educação infantil muito baixas, perto de 20%, e precisa aumentar, e chegar numa meta de 50%. Mas quando nós olhamos não para o nível de cobertura, mas para o progresso, a gente tem esse gráfico que apresenta o progresso na taxa de cobertura de 0 a 3 anos na educação infantil, e a gente percebe que Rondônia está ali na 4ª posição entre as unidades da Federação Brasileira com a mais alta, o mais acelerado progresso na cobertura de 0 a 3 anos na educação infantil. Então, então Rondônia combina uma posição inicial, ou uma posição atual problemática, com um avanço fantástico, tá? Entre as unidades da federação com um avanço mais rápido. É por isso que, apesar de estar muito longe da meta,
a expectativa é que Rondônia, com um pouquinho mais de esforço, vai ser capaz de cumprir, alcançar a meta do Plano Nacional de Educação de 50% de cobertura em 2024. Então, Rondônia é uma combinação de uma situação hoje ainda precária, mas um progresso fantástico e, portanto, uma expectativa de que vá cumprir com a meta. Quando nós vamos para 4 e 5 anos, a gente encontra um resultado similar. De novo, em azul a evolução de Rondônia, verde região norte, amarelo o Brasil. Rondônia parte de uma situação 4 a 5 anos na educação infantil, parte de uma situação bem pior do que a região norte, já tirou a diferença, já ultrapassou a região norte, caminha com uma velocidade fantástica e a linha tracejada aponta de que Rondônia deve alcançar o Brasil e, embora não vá chegar a 100%, vai chegar provavelmente a 95% de cobertura. Então, de novo, uma combinação onde a situação inicial, a situação hoje, não é das melhores, mas o progresso, a velocidade é um dos melhores. Isso a gente pode ver nesse gráfico. De novo, esse gráfico mostra a cobertura de 4 a 5 anos hoje em Rondônia. E o que a gente percebe é que, de novo, Rondônia está ali na 22ª posição, entre aquelas unidades da federação com a menor taxa de cobertura, mas quando a gente olha para a velocidade de progresso, Rondônia agora não só está entre as melhores, mas o progresso que Rondônia tem feito em termos de expansão do acesso para crianças de 4 a 5 anos na educação infantil tem sido a mais alta do Brasil. Então, Rondônia combina uma taxa ainda entre as mais baixas do Brasil com um avanço na expansão da cobertura sendo a mais alta do Brasil e que, portanto, faz a gente ter expectativa de que, mantida essa velocidade acelerada, Rondônia não deve chegar a 100% de cobertura, como o Brasil não vai chegar em 100% de cobertura, mas, mantido isso, vai chegar muito perto, vai igualar ou superar 95% de cobertura até 2024. Né? Lembrando que, na verdade, a meta de 100% era para 2016, né? Mas Rondônia deve chegar a mais de 95% em 2024. Bom, então isso mostra que Rondônia, na educação infantil, é caracterizado por um estado em que a situação atual ainda é preocupante, mas que a velocidade com que o progresso e a expansão da cobertura vem acontecendo mostra que talvez Rondônia, com um pouquinho mais de esforço, vai conseguir alcançar a meta de 50%, ou chegar muito perto dela, para a cobertura de 0 a 3, e vai chegar também muito perto da cobertura universal para crianças de 4 e 5 anos de idade, em particular se der uma pequena acelerada nesse progresso. Bom, abandonando aqui, saindo da educação infantil para os anos iniciais, vamos olhar então para o progresso de Rondônia nos anos iniciais da educação fundamental. Rondônia tem se caracterizado por ser um estado com uma posição, às vezes, não entre as melhores do Brasil, mas quase sempre aquele estado que tem um progresso, uma variação, né? Um avanço entre os melhores do Brasil. E os anos iniciais do ensino fundamental é um exemplo típico. Quando a gente olha para o IDEB, o nível do IDEB em Rondônia, nos anos iniciais, Rondônia não está entre os melhores do Brasil. Rondônia está ali numa posição intermediária, né? Ali da 8ª até a 11ª ali, tem vários estados empatados ali em 8º, 9º, 10º e 11º lugar. Então, Rondônia tem, em termos de IDEB dos anos iniciais, uma posição intermediária alta. Mas o impressionante é, quando a gente olha
não para o nível do IDEB dos anos iniciais, mas quando a gente compara os estados brasileiros em termos do progresso no IDEB nos anos iniciais, que é esse gráfico aqui, e aí a Rondônia passa a estar ali entre a sexta, sétima e oitava posição, ou seja, aí Rondônia já está entre os estados brasileiros com o melhor desempenho. Então, embora Rondônia não esteja entre os estados brasileiros com o melhor IDEB hoje nas séries iniciais, está entre os estados brasileiros que mais têm avançado no IDEB dos anos iniciais ao longo dos últimos anos, o que tem feito com que Rondônia tenha essa figura aqui que está sendo mostrada nesse gráfico, que tem a ver com a evolução do IDEB em Rondônia, azul, no Brasil em amarelo, na região norte em verde, e aquele pontilhado é a meta para Rondônia. Então a gente percebe que Rondônia, em termos de IDEB nos anos iniciais, sempre foi melhor do que a região norte, era um pouco pior do que o Brasil, ultrapassou o Brasil, agora está um pouquinho melhor do que o Brasil, e a gente percebe que o que é importante é aquela linha pontilhada, que é a meta de IDEB, anos iniciais, para Rondônia. Rondônia está bem acima daquela linha pontilhada. Isso quer dizer que Rondônia está cumprindo com uma certa facilidade as suas metas de IDEB anos iniciais. E com aquela projeção ali numa reta tracejada, Rondônia estará cumprindo com uma certa facilidade as suas metas. A gente pode ver nesse gráfico que se Rondônia estivesse junto com a região norte, não estaria cumprindo. Então, Rondônia está cumprindo a sua meta de IDEB anos iniciais, exatamente porque está tendo um desempenho, tanto em nível quanto em velocidade de progresso, acima da região norte. Mas, em termos de anos iniciais, Rondônia não vai ter problema de cumprir as suas metas. A questão é, né, a gente sabe que o IDEB é uma composição de um indicador relacionado a fluxo educacional, a taxa de aprovação, com um indicador de aprendizado, um indicador de proficiência em matemática e língua portuguesa. Por que a Rondônia está entre os estados brasileiros com mais alto progresso nos anos iniciais? É porque Rondônia tem avançado muito em termos das suas taxas de aprovação, tem expandido as suas taxas de aprovação, ou porque Rondônia tem avançado relativamente de forma acelerada na expansão das oportunidades de aprendizado e, portanto, a proficiência em matemática e língua portuguesa cresceram muito no estado de Rondônia. Para analisar isso, esse gráfico que está aqui apresentado, ele pode ser bastante útil, porque ele, no eixo horizontal, ele mostra a taxa de aprovação. Quer dizer, ele é a respeito da evolução dos dois componentes do IDEB, né? No eixo horizontal, a taxa de aprovação, e no eixo vertical, o índice de aprendizado, que é aquela combinação que o IDEB usa da proficiência em matemática com a proficiência em língua portuguesa, né? Então, em azul, de novo, é Rondônia, em amarelo é o Brasil, em verde é a região norte. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra, em primeiro lugar, ele mostra que a Rondônia, se você olhar a linha de Rondônia, ela é mais inclinada, ela é mais próxima de vertical do que a linha do Brasil e muito mais ainda do que a linha da região norte. O que significa uma linha mais vertical? Uma linha mais vertical, depois nós vamos ver, por exemplo, que no ensino médio o progresso de Rondônia é quase que horizontal, tá? Então, a inclinação dessa linha, né, com próxima ela está de vertical, o que significa andar na vertical? Significa melhorar o aprendizado,
Porque o aprendizado está na vertical. Então, quanto mais você andar na vertical, mais você aumentou o aprendizado. O que tem na horizontal? Na horizontal tem a taxa de aprovação. Então, se você andar pouco na horizontal, quer dizer que você aumentou pouco a taxa de aprovação. Tá? Então, o que a gente vê aqui com Rondônia que é notável? É que Rondônia, em termos dos anos iniciais, aumentou muito mais na vertical do que aumentou na horizontal. Por isso que Rondônia é mais inclinado. A região norte aumentou muito a taxa de aprovação e menos na vertical. Rondônia aumentou muito na vertical, muito o aprendizado e pouco a taxa de aprovação. É claro que Rondônia começou com uma taxa de aprovação maior do que o Brasil e maior do que a região norte, né? E termina, na verdade, Rondônia sai com uma taxa de aprovação maior do que a região, maior do que o Brasil, e termina com uma taxa de aprovação ligeiramente menor do que a do Brasil. Mas sai com um nível de aprendizado menor do que o Brasil e chega com um nível de aprendizado maior do que o Brasil. Por isso que a linha azul e amarela se cruzam. Elas se cruzam porque Rondônia sai com mais aprovação e menos aprendizado e chega no final com mais aprendizado e uma taxa de aprovação menor do que o Brasil. Os dois melhoraram na taxa de aprovação, os dois melhoraram no aprendizado. Só tem que Rondônia melhorou tanto no aprendizado que ultrapassou o Brasil melhorou tanto na taxa de aprovação que ultrapassou Rondônia. No final, Rondônia tem um aprendizado maior em média do que o Brasil, uma taxa de aprovação menor. Isso quer dizer o seguinte, o sucesso de Rondônia está entre as unidades da Federação Brasileira com maior avanço no IDEB porque focou no aprendizado e não porque focou na taxa de aprovação. Então, o sucesso de Rondônia é ainda mais significativo porque foi alcançado com um foco no aprendizado, né? Isso pode ser visto desses dois gráficos que se seguem. Esse gráfico mostra o progresso no IDEB, que a gente já viu antes. A gente já sabe que o progresso no IDEB de Rondônia está ali na 6ª, 7ª, 8ª posição. Então, está entre os melhores do Brasil. E IDEB, na hora que a gente olha em termos de melhoria no aprendizado em matemática, Rondônia está ali sozinha em 5º lugar. Ou seja, o progresso em aprendizado coloca Rondônia na 5ª posição do Brasil. Ou seja, só 4 unidades da federação no Brasil avançaram mais em termos de aprendizado em matemática nos anos iniciais do que Rondônia e, portanto, esse avanço que colocou Rondônia entre as unidades da federação que mais avançaram é um progresso liderado pela expansão das oportunidades de aprendizados, o que é extremamente significativo. Bom, visto isso, vamos passar para a análise dos anos finais, né? E o desempenho de Rondônia nos anos finais sempre foi melhor do que o desempenho relativo de Rondônia nos anos iniciais e no ensino médio. A posição relativa de Rondônia é melhor nos anos finais. Então a gente pode ver, lembra, nos anos iniciais, Rondônia é um estado mediano, que tem um progresso entre os melhores do Brasil. Ou seja, Rondônia ainda tem uma posição mediana alta, mas mediana, e progresso entre os melhores do Brasil. Obviamente, se continuar tendo um progresso entre os melhores do Brasil, essa posição mediana vai se converter numa posição entre as melhores do Brasil. Nos anos finais, Rondônia já está na 5ª posição. Hoje, Rondônia já tem o 5º maior IDEB dos anos finais do Brasil. Ou seja, Rondônia já está entre os 5 melhores do Brasil. Não está nos anos iniciais, que está numa posição mediana alta, mas nos anos finais já está. E o progresso de Rondônia nos anos finais, quer dizer, esse gráfico não é do IDEB, mas é
do progresso no IDEB entre 2005 e 2017, em progresso do IDEB entre 2005 e 2017, Rondônia está ali entre a quarta, quinta e a sexta posição. Então, em termos dos anos finais, Rondônia está entre os melhores do Brasil em termos do nível atual e em termos do progresso nos últimos 12 anos, né? Então, isso faz com que Rondônia esteja conseguindo cumprir com a sua meta de IDEB dos anos finais, que é uma meta difícil. E muitos estados brasileiros não estão sendo capazes de cumprir com a sua meta dos anos finais. Esse gráfico, de novo, em verde a região norte, amarelo o Brasil, azul Rondônia. Rondônia começa ali entre o Brasil e a região norte, mas a gente percebe que Rondônia, que estava entre o Brasil e a região norte, ultrapassa o Brasil e, se tivesse junto com o Brasil, não estaria cumprindo, se Rondônia tivesse evoluído como o Brasil, não estaria cumprindo a sua meta dos anos finais. Exatamente porque Rondônia está crescendo, está melhorando, está expandindo e alcançando progressos nos anos finais fundamental de uma maneira muito mais acelerada do que o Brasil e que a região norte. Rondônia está naquela posição ali em 2017, acima da sua meta, e a perspectiva, segundo aquela linha tracejada, é de que Rondônia deve cumprir a sua meta de IDEB dos anos finais também para 2021, embora seja uma meta difícil de ser cumprida e Rondônia vai ter que manter esse progresso fantástico que tem alcançado até agora para conseguir cumprir essa meta, né? Mas ela é importante ver desse gráfico que ela consegue cumprir essa meta porque consegue melhorar mais rápido do que o Brasil. Esse gráfico aqui, que a gente viu também para os anos iniciais, agora é um gráfico semelhante, né, para os anos finais, onde a gente tem no eixo horizontal, lembrando, a taxa de aprovação e no eixo vertical, o índice de aprendizado e, portanto, é um gráfico que mostrando os componentes do IDEB, né? O fato que dá para ver desse gráfico duas coisas. Uma coisa que a reta, né, de Rondônia, né, aquele segmento azul claro, é muito maior do que os outros. Isso aqui simplesmente está mostrando que o progresso em Rondônia foi muito maior do que a média para o Brasil e a média para a região norte ao longo desse período, e a gente viu isso no outro gráfico, é por isso que Rondônia está sendo capaz de cumprir a sua meta de IDEB para os anos finais. Então, Rondônia realmente teve um progresso maior do que todo mundo ali. A questão agora, Rondônia, se a gente lembrar do gráfico anterior, né, o gráfico igual a esse que a gente viu para os anos iniciais, a gente vai lembrar que Rondônia lá era mais inclinado do que a reta amarela, né? Aqui Rondônia é menos inclinada que a reta amarela, né? Isso quer dizer que Rondônia, no caso dos anos finais, avançou muito em termos de taxa de aprovação, né? A gente pode ver que no eixo horizontal a taxa de aprovação, a gente pode ver que Rondônia sai de uma taxa de aprovação abaixo da média brasileira, na verdade sai de uma taxa de aprovação menor que a média brasileira e menor que a média da região norte e chega numa taxa de aprovação acima da média brasileira e acima da média da região norte, ou seja, Rondônia teve uma expansão significativa na taxa de aprovação dos anos finais, provavelmente uma redução grande na taxa de reprovação nos anos finais, e teve também um avanço no aprendizado, embora Rondônia já tivesse um índice de aprendizado maior do que o norte, maior do que o Brasil, e agora tem um nível de aprendizado muito maior do que os dois. Mas esse gráfico, exatamente porque a linha azul é menos inclinada que o Brasil e o norte, quer dizer que a ênfase de Rondônia nesse período para os anos finais não foi na expansão das oportunidades de aprendizado, foi da
da expansão, do aumento na taxa de aprovação, né? Para comprovar isso, a gente pode contrastar dois gráficos. Esse gráfico aqui, de novo, é o progresso no IDEB. Lembra, o progresso do IDEB para os anos finais, lembra, nos anos finais, Rondônia está entre os melhores do Brasil, tanto no nível quanto no progresso. E no progresso está aqui na quarta, quinta ou sexta posição, né? Se essa quarta, quinta ou sexta posição não veio de uma expansão fantástica no aprendizado, mas mais na taxa de aprovação, na hora que eu mostrar a expansão no aprendizado, vai me dar uma posição provavelmente pior do que a sexta. Então, aqui está o gráfico na expansão da proficiência em matemática. Então, apesar de Rondônia, nos anos finais do IDEB, ter uma das melhores expansões do IDEB do Brasil, em termos do aprendizado de matemática, a posição de Rondônia é a 9ª posição e não está nem entre aqueles com melhor desempenho no Brasil, é um mediano alto. Então, na verdade, Rondônia alcançou a sua posição de ter um progresso no IDEB, anos finais, um dos melhores do Brasil, não por causa de ter tido um progresso em proficiência entre os melhores do Brasil, mas por ter tido um progresso em taxa de aprovação entre os melhores do Brasil, porque, na verdade, o progresso em proficiência em matemática não está entre os melhores do Brasil, está ali num grupo intermediário alto. Isso quer dizer que, isso é um ponto de atenção, isso quer dizer que Rondônia, para continuar tendo um progresso acelerado entre os melhores do Brasil nos anos finais que tem tido, é importante que reforce a capacidade de melhorar e de expandir o progresso em aprendizado em matemática e língua portuguesa. E o ensino médio? Quer dizer, nos anos iniciais, nós vimos que Rondônia tem uma situação intermediária, mas um progresso entre os melhores do Brasil. Nos anos finais, já está entre os melhores do Brasil e tem um dos progressos melhores do Brasil. Nos anos iniciais, o progresso fantástico de Rondônia foi puxado por uma expansão das oportunidades de aprendizado. Nos anos finais, foi puxado pela melhoria no fluxo educacional. E o que aconteceu no ensino médio? Bom, no ensino médio, o que esse gráfico aqui mostra é que Rondônia está Rondônia está entre os estados brasileiros com o melhor IDEB, né? Está ali na quarta, quinta ou sexta posição em termos, porque tem 3 empatados, entre estados que têm o melhor IDEB, né? A situação aqui vai ser parecida com aquela das séries iniciais de cabeça para baixo. Nas séries iniciais, a situação hoje era intermediária, com progresso entre os melhores. Aqui, a situação hoje é uma situação entre os melhores, mas na hora que eu olho para o progresso, eu estou num mediano alto. Eu estou ali entre o 7º e o 10º lugar do Brasil. Ou seja, o progresso eu tenho uma posição em termos de progresso entre 2005 e 2017 inferior à posição que Rondônia tem em termos da situação hoje. Isso quer dizer que Rondônia pode estar perdendo algumas posições, né? Então, isso quer dizer que a situação hoje é confortável, uma das melhores do Brasil, mas o progresso não é um dos melhores do Brasil, é um mediano alto. Então, isso quer dizer que, como nos anos iniciais o progresso está entre os melhores do Brasil, nos anos finais está entre os melhores do Brasil, no ensino médio o progresso não está entre os melhores do Brasil. Isso quer dizer que se tem uma área onde Rondônia tem que prestar mais atenção e focar mais esforços, em acelerar o seu progresso no ensino médio, e isso é muito importante dada
a relação que Rondônia tem com a sua meta de IDEB, né? Esse gráfico mostra a evolução de Rondônia em termos do seu IDEB, da região norte em verde, Rondônia em azul, Brasil em amarelo, e a linha pontilhada é a meta para Rondônia. E o que a gente pode perceber aqui é que Rondônia tem historicamente uma posição no ensino médio superior à região norte, muito similar à do Brasil. Em alguns pontos, em alguns anos, tem uma situação melhor do que o Brasil, como em 2017, em outros pontos tem uma situação pior do que o Brasil, fica oscilando em torno da média do Brasil, mas como o Brasil não está alcançando a sua meta, Rondônia, perto do Brasil, também não vai estar alcançando a sua meta, e a gente percebe que, embora Rondônia esteja com uma certa facilidade alcançando a sua meta para os anos iniciais e para os anos finais, para o ensino médio vai requerer um esforço adicional para Rondônia hoje não está cumprindo a sua meta e vai requerer um esforço adicional mantida a velocidade com que Rondônia tem progredido, que tem sido rápido em relação ao Brasil, ou mediano em relação ao Brasil, mas o mediano brasileiro é muito lento. Então, Rondônia vai ter que acelerar, está entre os estados brasileiros com um progresso mais acelerado, tipo Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Ceará, para alcançar aquela linha pontilhada que é a meta. Ou seja, precisamos acelerar no ensino médio, apesar da posição relativamente boa. Bom, de novo, esse progresso que Rondônia teve nos últimos 12 anos, ele pode ter vindo tanto de um aumento na taxa de aprovação, melhoria no fluxo no ensino médio, como pode ter vindo de uma melhoria nas oportunidades de aprendizado que estão ali no eixo vertical. Lembra, esse gráfico apresenta os dois componentes do IDEB. No eixo horizontal, a taxa de aprovação, e no eixo vertical, um índice de aprendizado que combina a proficiência em matemática e língua portuguesa. Esse gráfico mostra que Rondônia tem uma linha tem um segmento ali, né? O azul claro é Rondônia, a gente vê que é um segmento maior do que para o Brasil e para a região norte. Isso quer dizer que o progresso em Rondônia foi maior do que a média brasileira. Lembra, Rondônia tem um progresso que é mediano alto, então acima da média para o Brasil. Mas a gente percebe que essa linha é bem horizontal. Essa linha bem horizontal, né, ela é muito mais horizontal do que vertical. E lembra que nos anos iniciais do fundamental, essa linha era bem vertical. Quando essa linha é bem vertical, ela quer dizer que você está focando na melhoria das oportunidades de aprendizado. Quando ela é bem horizontal, quer dizer que você está focando na redução da reprovação e do abandono e está focando na expansão da taxa de aprovação. Então, o que esse gráfico mostra, como o eixo horizontal é a taxa de aprovação, você vê que em 2005 a taxa de aprovação de Rondônia era bem pior do que no Brasil e na região norte, e agora é bem melhor. Mas Rondônia sempre teve oportunidade de aprendizado maior e continua tendo. Mas não aumentou muito a vantagem em termos de taxa de aprovação em relação ao Brasil e a região norte, porque andou de uma maneira bastante pouco vertical e, portanto, o Brasil, a região norte e Rondônia, a melhoria que aconteceu no IDEB nesse período foi muito mais por causa da melhoria do fluxo no ensino médio do que propriamente devido a uma melhoria nas oportunidades de aprendizado, o que é preocupante e dá, por outro lado, uma fórmula e uma oportunidade para Rondônia acelerar o seu processo de acelerar a sua melhoria do IDEB no ensino médio, que é focar no aprendizado. Quer dizer, Rondônia precisa acelerar o seu progresso no IDEB do ensino médio para deixar de ser mediano, né? Para deixar de ter um progresso mediano para ter um dos progressos mais elevados do Brasil,
e precisa de um progresso mais acelerado para alcançar a meta do ensino médio. Para isso, um foco maior nas oportunidades de aprendizado parece ser o caminho. Bom, para ver que o progresso não foi no aprendizado, a gente pode de novo comparar a posição de Rondônia em termos do avanço no IDEB com a posição de Rondônia em termos do seu avanço na proficiência. Como a gente viu, o avanço de Rondônia no IDEB é um mediano alto, está ali entre a 7ª posição e a 10ª posição. Essa é a posição de Rondônia em termos do progresso no IDEB. Como essa posição mediana alta não foi alcançada graças a um progresso nas oportunidades de aprendizado, lembra, aquela curva é bem horizontal, e portanto foi alcançado, esse mediano alto foi alcançado com uma expansão na taxa de aprovação. Quando nós olhamos para o progresso no aprendizado aqui em matemática, a gente percebe que Rondônia está ali na 13ª posição e, portanto, bem mediano no Brasil, com um progresso no aprendizado de matemática muito pequeno, tá certo? E, portanto, é aí que Rondônia pode alcançar, modificando isso e deixando de ter esse progresso e passando a ter um progresso parecido lá com Pernambuco e Goiás, é que Rondônia vai poder acelerar o seu progresso no IDEB, no ensino médio, e, portanto, se reposicionar de uma maneira mais favorável em relação à meta a ser alcançada de IDEB para o ensino médio. Bom, então, de tudo isso fica claro, né, de que Rondônia certamente fez progressos fantásticos, né? Teve progressos no ensino fundamental entre os melhores do Brasil, tanto nas séries iniciais como nas séries finais, mas no ensino médio tem uma posição, um progresso que já é mediano, embora mediano alto, e esse progresso não tem vindo de um avanço no aprendizado e, portanto, o foco da política educacional em Rondônia tem que ser na expansão das oportunidades de aprendizados no ensino médio. Bom, uma maneira de você fazer isso é você aproveitar mais as redes municipais e municipalizar mais a sua rede, de tal maneira que a rede estadual possa concentrar mais a sua atenção nas escolas estaduais e, portanto, expandir mais as oportunidades de aprendizado nas escolas estaduais. Então, vamos discutir um pouco agora, nesse último bloco, a importância da municipalização em Rondônia. Bom, Rondônia, em termos do ensino das séries iniciais, né, esse gráfico mostra a porcentagem da matrícula nas séries iniciais do fundamental que estão na rede estadual. E a gente percebe ali que Rondônia é um estado mediano, né? Então tem espaço para municipalizar. Mas quando a gente olha para as séries finais, Rondônia está ali na 6ª posição. Só 5 estados brasileiros, só 5 unidades da federação, tem uma porcentagem maior do que Rondônia, e Rondônia tem mais de 3/4 da matrícula nos anos finais na mão da rede estadual. E só 5 unidades da Federação Brasileira têm uma porcentagem maior da matrícula nos anos finais nas mãos da rede estadual. Então tem um enorme espaço aqui para você municipalizar a matrícula, seja nos anos iniciais e, em particular, nos anos finais. E dessa maneira, se eu municipalizo mais em Rondônia, eu vou contar mais com as redes municipais e aí a rede estadual pode concentrar mais a sua atenção nas escolas estaduais, onde nós estamos precisando expandir as oportunidades de aprendizado e, com isso, acelerar o progresso no IDEB. Bom,
Mas uma preocupação que sempre existe quando você vai municipalizar é em que medida o desempenho das escolas municipais tem sido adequado, porque eu tenho que transferir matrículas da rede estadual para a rede municipal e eu não quero que o meu IDEB nos anos iniciais e nos anos finais caia. Bom, para discutir essa questão, nós fizemos esse gráfico, onde no eixo horizontal eu tenho o IDEB nos anos iniciais, né? Aqui, esse gráfico é o gráfico dos anos iniciais, eu tenho o IDEB da rede pública, no eixo horizontal. No eixo vertical, eu tenho o IDEB da rede estadual. Então, e eu tenho uma linha ali tracejada de 45 graus. O que quer dizer isso? Pontos acima da linha tracejada são pontos em que o IDEB da rede estadual é maior do que o IDEB da rede pública. Como é que o IDEB da rede estadual pode ser maior que o IDEB da rede pública? A rede pública é a rede estadual, mas a rede municipal. Se o IDEB estadual é maior do que o estadual mais o municipal, a única forma disso poder acontecer é que o estadual é melhor do que o municipal. Então, pontos acima daquela linha tracejada são pontos onde o desempenho da rede estadual é melhor do que o da rede municipal. Pontos abaixo daquela linha são pontos onde o desempenho da rede municipal é melhor. A bolinha azul é Rondônia. O tamanho dessa bola é o quão estadualizada é a matrícula nesse gráfico nos anos iniciais, né? Então, a gente percebe que ali Rondônia tem uma bolinha azul que tem um certo tamanho, não é uma bolinha minúscula como de alguns outros estados, como Rio de Janeiro ou Goiás, onde praticamente tudo foi municipalizado e, portanto, tem muito pouco no estado. Como a gente viu, Rondônia é um estado mediano em termos do seu grau de municipalização dos anos iniciais, tem espaço para municipalizar, mas aquela bolinha está bem acima dessa linha tracejada de 45 graus. Isso quer dizer que o desempenho das escolas estaduais de anos iniciais é bem melhor que o desempenho das escolas municipais de anos iniciais. Isso quer dizer que a municipalização vai ter que ser acompanhada com uma assistência técnica, de tal maneira que o Estado vai ter que transferir para o município as práticas e as razões pelas quais pode vir uma assistência técnica que tem que talvez vir associada com uma assistência financeira para que as redes municipais possam adquirir essas escolas e essas matrículas com pelo menos o mesmo IDEB que o Estado tem gerado. Ou seja, eu tenho que municipalizar mantendo ou aumentando o meu IDEB. Para fazer isso, eu tenho que transferir para o Estado não só os alunos, mas eu tenho que transferir para eles conhecimento e, eventualmente, algum apoio financeiro para que essa municipalização ocorra com melhoria do IDEB e não com uma piora do IDEB. Quando a gente olha para os anos finais, a gente encontra mais ou menos a mesma situação. A bola azul aqui, né, esse gráfico é o gráfico para os anos finais, no eixo horizontal, o IDEB anos finais da rede pública, na vertical, o IDEB estadual anos finais, pontos acima da linha, rede estadual melhor que a rede municipal, pontos abaixo daquela linha de 45 graus tracejada, a rede municipal melhor que a rede estadual. A bola ali azul é Rondônia, o tamanho da bola é o grau de estadualização da matrícula. A bola ali é grande porque o grau de estadualização, 75% da matrícula dos anos finais ainda está na mão da rede estadual. Enorme espaço para municipalizar, mas o que a gente percebe é que o centro daquela bola azul ainda continua acima daquela linha tracejada e, portanto, o desempenho das escolas de anos finais estaduais é melhor que o desempenho das escolas municipais de anos finais, o que quer dizer que essa transferência da matrícula, essa municipalização
que talvez precise acontecer para o Estado se concentrar mais em expandir as oportunidades de aprendizado no ensino médio, que é o que o Estado precisa. Para ele ficar mais leve, ele tem que transferir eventualmente essa matrícula para o município, mas a transferência vai ter que ser cuidadosa, porque o Estado está tendo um melhor desempenho que os municípios e, portanto, ele tem que transferir não só a matrícula, mas ele tem que transferir conhecimento e, eventualmente, com algum apoio financeiro, de tal maneira que essa transferência da matrícula do Estado para o município nos anos finais aconteça com uma melhoria do IDEB nessa fase da educação.